O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado insultava, dizendo: tu não és o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria mesmo, júbilo no coração, nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E nunca, talvez na história do nosso país e na história do mundo, da humanidade inteira, foi tão importante proclamar Cristo como Rei. Em primeiro lugar, nós temos que entender como é que Cristo começa a reinar nos corações para nos dar a vitória final. Sim, reinar nos corações em primeiro lugar. O Papa Pio XI, em 1925, quando escreveu a encíclica que instituiu a festa de Cristo Rei, Quas Primas, ele disse que o reinado de Cristo inicia nos corações. Tem que ser assim. Por quê? Porque é exatamente reinando nos corações dos seres humanos que Cristo vai conseguir reinar sobre os povos, sobre as nações, sobre os governantes, sobre os reis, sobre os chefes do executivo, sobre os chefes do legislativo, sobre os chefes do judiciário, e o próprio reinado de Cristo dentro da igreja, claro, porque, por evidente, acho que não precisa dizer, Cristo, para reinar no mundo, precisa reinar na igreja. Então, como é que acontece isso? Nós precisamos ver em Jesus
o triunfo da verdade de Deus, o reinado da verdade de Deus, embora em muitos pontos da história possa parecer que Cristo é um fracassado. O Evangelho de hoje nos ensina isso. Jesus estava lá na cruz. De um lado dele tinha um malfeitor, o mau ladrão. Do outro lado tinha um malfeitor, arrependido, cheio de fé, o bom ladrão, São Dimas. Ora, o malfeitor, o mau ladrão, olhou para Jesus com um olhar carnal. E com esse olhar carnal, ao ver Jesus na cruz, o que é que ele via? Ele via em Jesus um candidato a cadáver. Dentro em breve, dali a alguns minutos, nosso Senhor Jesus Cristo estaria morto, e estaria mesmo. E nesse sentido, a avaliação humana, carnal, miserável do mau ladrão estava corretíssima. De fato, Jesus morreria, e por isso ele escarnece, porque vê na vitória da carne a única vitória. A única vitória é se Jesus tirasse os pregos das mãos e saísse disparando raios, matando os soldados e triunfando carnalmente sobre os soldados romanos. Mas do outro lado tinha São Dimas, e São Dimas tinha passado a vida como malfeitor, como pecador, pois por alguma razão, nós não sabemos exatamente os detalhes da biografia de São Dimas, por alguma razão ele teve fé, e ele mostra que tem fé, porque com os olhos da carne ele vê a mesma coisa que o mau ladrão vê. Ele vê que Jesus é um candidato a cadáver, mas com os olhos da fé. Com os olhos da carne, Jesus vai ser um cadáver. Com os olhos da fé, ele vê um rei. Ele vê Cristo rei. Sim, mas como? Naquele homem crucificado, agonizante, com a respiração arfando, sangrando, com dificuldade de falar, porque a respiração dele, pendurado pelos braços, se cansava. Jesus ali, morrendo de hemorragia, morrendo de asfixia aos poucos. Jesus cansado, Jesus já no limite da exaustão física, do colapso do corpo humano. O bom ladrão olha para ele e vê um rei. Mas como assim, padre, ele vê um rei? Sim, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reinado. Quando vieres no teu reino, quando tu reinares, lembra-te de mim. Ou seja, ali o bom ladrão, São Dimas, está decretando o sentido da história humana, está falando, está sendo voz profética. Embora na história da humanidade, Cristo, cabeça na cruz, tenha sido crucificado, Cristo, nos membros da igreja, esteja ao longo dos séculos sendo crucificado, a vitória é de Cristo. A vitória é de Cristo, a vitória final é de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos enxergar isso. Vejam, vou dar um único exemplo dessa vitória de Cristo, que está lá na Praça de São Pedro, em Roma. Em Roma, existe a Basílica de São Pedro, que foi erguida em cima do túmulo de São Pedro. São Pedro foi crucificado no ano de 67, foi crucificado de cabeça para baixo, provavelmente no circo de Nero. Nero era um imperador louco que achava que ele não tinha limites. Nero mandava e desmandava, mandou incendiar uma parte da cidade para ele ficar tocando harpa, né? Como se fosse
um grande poeta vendo, né, Roma em chamas, né? E assim, do jeito que Homero, poeta, viu Troia em chamas, Nero queria ser o poeta que ia ver Roma em chamas. Você é um louco varrido, mas um louco varrido perigoso. Por quê? Porque começou a matar os cristãos. São Pedro foi morto no circo de Nero, de cabeça para baixo, e foi enterrado ali do lado, num pequeno cemitério na Via Aurélia. Quando veio, né, o cristianismo foi crescendo e foi sendo perseguido, e ao longo dos 3 primeiros séculos, milhares de cristãos, milhões, foram mortos, como Cristo foi morto na cruz. Os imperadores romanos, com sanha, com vontade de ver a igreja destruída, como verdadeiros instrumentos de Satanás, se lançaram contra a igreja para matar os cristãos. Os imperadores romanos, esses pobres homens, foram as primeiras vítimas de Satanás, porque hoje os imperadores romanos que fizeram isso ardem no fogo eterno do inferno. E no entanto, apesar disso tudo, a igreja triunfou. 3 séculos de carnificina contra a igreja, e eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês viram um imperador romano andando por aí? Me deem qual é o endereço do imperador romano. O Império Romano caiu, o Império Romano sucumbiu, e Cristo reinou nos corações. Cristo reinou nos corações. Vejam, o bom ladrão está vendo isso lá do alto da cruz. O bom ladrão está vendo que ele, ali, junto de Jesus, eles são triunfantes, porque Cristo reinará e dará a ele o paraíso. Vejam a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: Amen, amen, dico tibi, em verdade eu te digo, ainda hoje, odie, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Vejam o triunfo de Jesus no coração daquele homem. Do alto da cruz, ele repreende o mau ladrão, São Dimas, repreende o mau ladrão. Aqueles soldados romanos que estão ali ao redor da cruz, todos eles são derrotados, porque irão arder no fogo do inferno. Eles se acham vitoriosos, mas são condenados ao inferno. Onde está Pilatos, que condenou Jesus, São Dimas e o mau ladrão? Onde está Pilatos? Ardendo no fogo eterno. Onde está Herodes? No fogo eterno. Onde estão aqueles soldados romanos que tripudiavam em cima de Jesus, escarneciam, cuspiam, chicoteavam, diziam todo tipo de impropério? Onde estão eles? Ardendo no fogo eterno, se não se converteram antes de morrer. Nós sabemos pelo menos de um exemplo que se converteu antes de morrer: o soldado que transpassou Jesus com a lança, São Longino. São Longino, que estava no grupo dos condenados ao inferno, ao ver como Jesus tinha morrido, o centurião romano lá do Evangelho de Marcos, ao ver como Jesus tinha morrido, disse: esse homem era verdadeiramente filho de Deus, e se converteu, e tornou-se santo. São Longino. Nós brasileiros que adaptamos tudo, né? A gente chama de São Longuinho, né? São Longuinho, dou 3 pulinhos, etc e tal, essa história aí, é esse santo, não é? São Longino é o santo, o soldado que cometeu o crime, a ofensa,
o sacrilégio, o deicídio de matar Jesus. Não matou Jesus porque já estava morto, mas de transpassar Jesus com a lança. Mas ele transpassou, ele não sabia que Jesus estava morto. Ele enfiou a lança com vontade assassina. Ele enfiou a lança com vontade de matar. Depois constatou que já estava morto. E no entanto, está no céu, glorioso, porque se arrependeu. Meus irmãos, nesses dias agora, né, a gente tem recebido muitas confissões de pessoas que infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, estão pecando contra a benevolência, com ímpetos de raiva, de vingança, de ódio. O descontrole emocional é compreensível, o pecado não é compreensível. Que você esteja descontrolado, agitado, etc., tudo bem, compreensível, mas que você peque desejando o inferno para as pessoas que você considera seus adversários, não. Você tem que pedir a Deus a conversão, mesmo que seja uma conversão que aconteça, sei lá, a pessoa passa por uma desgraça, por um castigo e se converte, mas você tem que desejar a conversão de todos os malfeitores. No céu, convertidos estão santos, como São João Evangelista, que está lá ao pé da cruz, que não matou Jesus e nem traiu Jesus, como o mau ladrão São Dimas, que passou uma vida de malfeitor e se arrependeu, como São Longino, o assassino. Todos os três estão no céu. Por quê? Porque se converteram e Cristo começou a reinar nos seus corações. Pax Christi in regnum Christi. Quando é que nossa sociedade terá a paz? Nossa sociedade terá a paz quando Cristo reinar nos corações. Então, nós precisamos agora ser cada vez mais missionários para nos convertermos e Cristo reinar em nosso coração e nós então convertermos os outros. No dia de hoje, a Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, iniciou o 3º ano vocacional. Começa hoje o 3º ano vocacional. Qual é o lema do ano vocacional? Né? O ano vocacional que fala, né, da missão e da graça, tem um moto que é um resumo do Evangelho de Emaús, dos discípulos para os quais Jesus apareceu. Jesus apareceu para os discípulos em Emaús, que andavam acabrunhados, tristes e abatidos porque Jesus tinha morrido na cruz. Eles não tiveram a fé de São Dimas, e quando Jesus ia falando com eles no caminho, o coração deles começou a arder. Jesus então apareceu para eles na fração do pão, e eles então saíram, voltaram para Jerusalém, caminhando para proclamar, né, para dar a notícia, para evangelizar que Jesus tinha ressuscitado. Então o lema, o moto é: corações ardentes, pés no caminho, pés a caminho. Ou seja, precisamos deixar que Cristo reine nos nossos corações, precisamos nos converter. Nós, em primeiro lugar, a primeira missão nossa é essa: você se converter, você fazer seu exame de consciência, como é que você está se comportando nesses dias, e ter a conversão do coração de Cristo, estar disposto a morrer por Cristo, estar disposto a derramar o seu sangue por amor a Cristo, mas não somente assim: tá bom, Cristo reina no meu coração, cruzemos os braços, o mal triunfará e eu vou morrer em Marte. Não, nada disso, essa não é a atitude da igreja. A atitude da igreja é: Cristo arde no meu coração, eu me converto, vamos converter os outros, pés no caminho para evangelizar, para mudar o coração das pessoas, porque nós temos uma missão, o Brasil tem uma vocação, nós precisamos converter todos os corações para a autoridade de Cristo, porque então haverá a paz de Cristo no nosso país.
Então eu quero ser bem prático. Quando você se converte, talvez muitos de vocês, essa é a história, eu estou olhando para o rostinho de vocês aqui e conheço a história de alguns de vocês. Alguns de vocês, alguns anos atrás, não eram católicos. Eram católicos só de estatística, não é isso? Eram católicos, mas não tinham muita fé. Alguns de vocês se converteram, abraçaram a fé que vocês receberam no batismo e que estava soterrada em cima de um coração mundano. Vocês se converteram, mas no dia que vocês se converteram, estou olhando nos olhinhos de vocês, o que é que aconteceu? Muitos de vocês perderam, se não todos, boa parte dos seus amigos, sim ou não? Por quê? Porque começaram a amar Jesus, começaram a amar as coisas de Deus, e esses amigos, esses parentes, esses familiares continuaram amando as coisas do mundo. Aquele que era seu amigo de churrasco, de cervejada, de festa mundana, de confusão, de pornografia, de sem vergonhice, de corrupção, aquele seu amigo de festas e noitadas, de repente olha para você e diz que você, fulano virou beato, fulano agora ficou fanático. Para quem está assistindo no YouTube, isso daqui é o sotaque cuiabano, tá? Fanático, beato. Então, você se converteu, e de repente, você que esperava a paz, ganhou o quê? A guerra, a divisão, porque todo mundo começou a achar você um chato. Não, você não precisa brigar com as pessoas. Não brigue, mas serenamente, tranquilamente, dê seu testemunho. Seja firme no testemunho. Quando as pessoas, quantas e quantas pessoas aconteceu isso? A família, quando viu que o fulano foi para a igreja, virou a cara, xingou, desprezou. Aí passam 1 ano, 2 anos, acontece uma tragédia na família, morre alguém, tem lá uma miséria, uma doença, uma coisa assim, e aí o pessoal diz: fulano, reza, quer dizer, antes você desprezava, agora reza. Muito bem, é o reino de Cristo na paz de Cristo. Olha como a paz vem, na hora, a paz vem, fica firme, resiste firme, a paz virá, né? Como diz a profecia, vai chegar o dia em que os gentios, os pagãos, irão agarrar o israelita pela túnica, ou seja, os pagãos, ateus, de ideologias, vão nos agarrar pela manga e vão dizer assim: leva-nos contigo, porque sabemos que Deus reina no vosso meio. Esses nossos adversários um dia irão nos agarrar pela manga e dizer: eu quero ir contigo. Essa é a paz de Cristo, esse é o projeto da paz de Cristo para o nosso país. Esta, meus irmãos, é a unidade nacional, essa é a vocação do Brasil. Pax Christi in regnum Christi. E por que é que o Papa Pio XI proclamou esse reinado de Cristo nos corações? Vamos lá. Porque em 1925 o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e o Papa Pio XI viu: existe uma paz, acabou a guerra, né? 25, a próxima guerra viria somente em 39. Tinha uma paz,
mas não era a paz de Cristo, porque Cristo não estava reinando nos corações. O Papa Pio XI viu profeticamente se erguerem as ideologias. Vejam só, em 25, Hitler ainda não estava no poder. Em 25, Mussolini era só o primeiro-ministro da Itália, não era o ditador da Itália. Em 25, não havia ainda a guerra cristeira no México. Em 25, não havia gente na Rússia, o que já era grave. Mas o Papa diz, o Papa olha para a Europa e vê que o que está reinando nos corações não é a fé em Cristo, são as ideologias. A ideologia comunista crescendo cada vez mais, a ideologia ateia crescendo cada vez mais, a ideologia agnóstica crescendo cada vez mais, a ideologia materialista crescendo cada vez mais, a ideologia fascista crescendo cada vez mais, a ideologia nazista crescendo cada vez mais. E como é que nós podemos garantir a paz para essa sociedade? Cada ideologia achava que a paz viria se a sua ideologia tomasse o poder e esmagasse os adversários. Receita certa para a guerra. O Papa Pio XI diz, não, Pax Christi in regnum Christi. A paz de Cristo que reinará nos corações, não são as ideologias que devem reinar nos nossos corações, mas o Cristo que deve reinar nos nossos corações. E o que quer dizer o Cristo? O Papa Pio XI foi muito claro. Por exemplo, Mussolini não era ainda o ditador, mas já estava colocando as suas garrinhas de fora, e Mussolini proclamou um programa educacional, onde o Estado iria educar as crianças. O Papa disse, alto lá, o direito de educar os filhos é dos pais, e a igreja, que é mãe, ajudará esses pais nessa missão. Cristo reinando no coração dos pais, Cristo reinando no coração dos filhos, a igreja defendeu a família, enquanto os fascistas queriam destruir a família. Vejam como as coisas são invertidas. Hoje em dia, você que é pai, você que é mãe, quer educar os seus filhos e defender a família, e chamam você de fascista, mas é exatamente o contrário, está tudo exatamente invertido. Se você olhar historicamente, os fascistas, os nazistas, como Hitler e como Mussolini, o que eles queriam fazer era tirar as crianças das famílias, eles educarem, instituir a juventude de Hitler, instituir, os camisas pretas de Mussolini, a juventude fascista. Para quê? Para tirar os jovens e as crianças da influência da igreja. Hoje você quer dar influência da igreja, de Cristo, da catequese para os seus filhos e chamam você de fascista, mas eles estão acusando aquilo que eles fizeram. Está tudo invertido. Nós não somos fascistas, nós não somos cristofascistas. Se existe alguma coisa que irá deter o fascismo na humanidade, é a fé cristã. Nós fomos os opositores históricos do fascismo, a igreja. Não deixem jogar em cima de você uma acusação falsa, que não é verdade histórica, não é verdade ideológica e não é verdade de jeito nenhum. Essa gente usa os xingamentos só para deixar você desestabilizado. Como disse o poeta Dante Alighieri, não te curar de louro, ma guarda e passa. Não preocupa com eles não, olha e vão em frente, pés a caminho, é o lema do ano vocacional. Corações ardentes,
pés a caminho, vamos evangelizar. Vamos evangelizar, sabe por quê? Porque os opositores da igreja podem ter poder, mas eles não têm autoridade. A autoridade da verdade, quem tem é Cristo. A autoridade da verdade, quem tem é Cristo, gente. A gente mostra a verdade, a pessoa se converte, mostra a verdade, a pessoa se converte. E nós iremos converter, vamos continuar convertendo. Mas padre, vamos colocar o senhor na cadeia. Não tem problema, tem céu para os mártires. Gente, tem céu. Na cruz, São Dimas estava feliz da vida por a promessa de Jesus. Ele sabia que ele ia morrer. Mas também os soldados romanos iam morrer, também Pilatos ia morrer, também Herodes ia morrer, os soldados do templo vão morrer, todos irão morrer. E hoje São Dimas triunfa lá no céu, dizendo: Jesus, que bom que me deste o paraíso, e olha para o inferno e diz: coitados, se deram mal. Hoje São Dimas olha para Pilatos ardendo no inferno. Hoje São Dimas olha para o malfeitor, o mau ladrão ardendo no inferno. Hoje ele vê quem eram as verdadeiras vítimas na cruz. As verdadeiras vítimas eram aqueles homens maus, cruéis, perversos, ditadores, violentos, que terminaram no fogo eterno. Enquanto, aos olhos da carne, a vítima era Jesus e São Dimas, mas eles triunfam no céu, e Cristo triunfa nos nossos corações. Hoje é dia de Cristo Rei, dia de deixarmos a alegria do triunfo de Cristo em nossos corações vibrar, corações ardentes, corações cheios de ardor. Por quê? Porque Cristo é Rei. Existe um mártir cristeiro chamado Anacleto, o beato Anacleto, não é? Que antes de morrer, ele foi casado, pai de família, antes de morrer, por Cristo. Ele disse: quero deixar aqui bem claro, em alto e bom tom, quero proclamar em alta voz para toda a América, que Deus vive, e viva Cristo Rei. Deus vive. Ele estava morrendo, ele, como São Dimas, morrendo. Deus vive. Eu estou aqui morrendo, sendo fuzilado, mas Deus vive. Com os olhos da fé, com os olhos de carne, ele era um candidato a cadáver. Com os olhos da fé, ele era um glorioso mártir, com a palma da vitória, sabendo que Cristo vive. Eu disse para vocês que lá na Praça de São Pedro tem um exemplo. São Pedro e uma multidão de cristãos foram martirizados na Praça de São Pedro. O obelisco que hoje está no centro da Praça de São Pedro, o obelisco é uma grande coluna de granito quadrada, uma grande coluna de 30 metros de altura e 300 toneladas, é um monolito, é uma pedra única. São 300 toneladas, uma única pedra de 300 toneladas trazida do Egito, de Herópolis. O navio que trouxe esse obelisco do Egito foi tão grande que depois tiveram que afundar o navio porque não tinha nada o que fazer com ele, porque era desengonçado demais, muito grande. Tiveram que fazer um navio enorme para trazer aquele obelisco. Pois aquele obelisco no centro do circo de Nero viu a derrota dos cristãos. Muitos séculos depois que o último imperador romano tinha sido enterrado, depois que a igreja já estava reinando nos corações, o Papa mandou colocar esse obelisco no centro da praça, o mesmo obelisco que viu a derrota de Pedro,
e mandou colocar no alto do obelisco, lá em cima, uma relíquia da cruz de Cristo, a relíquia da cruz triunfante, a relíquia da cruz vencedora, e mandou escrever embaixo. Você pode procurar na internet, tem foto de um dos lados do obelisco, está escrito lá no granito: eis a cruz de Cristo, venceu o leão de Judá, fugi partes adversárias. Eis a cruz de Cristo. No juízo final, a cruz de Cristo, o Cristo virá vencedor, segurando sua cruz gloriosa, e ele irá mostrar a cruz de Cristo, e os demônios fugirão, e os seguidores do demônio fugirão, partes adversas fugirão, e a cruz vitoriosa de Cristo triunfará. O que está escrito no obelisco de São Pedro não é somente uma constatação histórica, é também uma profecia. É a constatação histórica de que o Império Romano, cruel, ditador e assassino, acabou. Caiu a Babilônia, que era o grande império de Roma. Você não vê nenhum imperador romano andando por aí. Cristo foi reinando nos corações, a igreja foi cumprindo sua missão, Cristo foi reinando nos corações, e o Império Romano caiu, e caiu de podre. Mas não é somente uma constatação histórica. Eis a cruz de Cristo, venceu o leão de Judá, fugi partes adversárias. É também uma profecia, porque é isso que acontecerá em toda a história da igreja e na história final, do juízo final. Não precisamos esperar o juízo final para o triunfo de Cristo. Cristo já pode triunfar agora, Cristo já pode triunfar hoje, Cristo já pode triunfar no Brasil, em Mato Grosso, em Cuiabá, Várzea Grande, na paróquia Cristo Rei, na sua casa, quando Cristo reinar no seu coração. Quando você vir em meio aos escombros da sua vida, eu não sei o que é que está tirando a sua noite de sono. É a doença? É a morte de um familiar? É o desemprego? É a dificuldade econômica? É a preocupação política? É a preocupação com a democracia no Brasil? A preocupação com os nossos direitos constitucionais de livre expressão, de liberdade religiosa? É isso que está preocupando você? Pois bem, no meio dessas preocupações, tenha essa íntima e profunda certeza: se o Cristo reinar no meu coração, já começou o triunfo dele. Se eu, coração ardente e pés no chão, a caminho, eu fizer os outros crerem no Cristo, então, e cumprir a minha vocação, então haverá o triunfo de Cristo. Nesse ano vocacional, lutemos para que o Brasil cumpra a sua vocação de terra da Santa Cruz. No ano vocacional, lutemos, rezemos, trabalhemos, nos empenhemos, nos esforcemos missionariamente. Deus dará a graça para a missão de converter os corações ardentes. Cristo reinará e triunfará, e o Brasil realizará a sua vocação sobrenatural. Grande verdade: Cristo reina na cruz. Eis a cruz de Cristo, fugi partes adversas, venceu o leão de Judá.